do nosso bom Deus. Eu convido a Assembleia a abrir as Bíblias no livro de Amós, capítulo 4. Amós, capítulo 4. Os irmãos podem estar a pensar que as vossas Bíblias não têm Amós, mas têm. Fica lá nos profetas menores, logo após Oséias, Joel, e temos também Amós. Amós, capítulo 4 e versículos. Nós vamos fazer para já a leitura desde o versículo 4 até ao versículo 13 e depois nós vamos orar e depois iremos ler mais alguns versículos para contextualizar, mas para já vamos então, aqueles que puderem ficar de pé, vamos ler então Amós no capítulo 4, versículos 4 até ao versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: Vinde a Betel e transgredi, e a Gilgal e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e a 3 em 3 dias os vossos dízimos, e oferecei sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias, e publicai-as, porque disso vos tais, ó filhos de Israel. Disse o Senhor Deus: Também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades, e com falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva 3 meses ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e sobre outra não. Um campo teve chuva, mas o outro que ficou sem chuva se secou. Andaram 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Feri-vos com o crestamento e a ferrugem, a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas, e das vossas figueiras e das vossas oliveiras devorou o gafanhoto. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Enviei a peste contra vós outros à maneira do Egito, os vossos jovens matei-os à espada, e os vossos cavalos deixei-os levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra. E vós fostes como um tição arrebatado da fogueira. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Porque é Ele quem forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, amado e eterno Pai, eis-nos, Senhor, diante da Tua palavra. E nós, Senhor, queremos declarar que queremos que ela é a única fonte de autoridade, Senhor. E nos ajuda, ó Pai, a nos submetermos à Tua vontade revelada nas Escrituras Sagradas. Que eu seja apenas um instrumento usado nas Tuas mãos para partilhar, expor aquilo que a Tua palavra nos diz e que tenha aplicação nas nossas vidas para a honra e glória do Teu santíssimo nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. A Assembleia pode sentar. Amós não é aquele tipo de livro que nós pegamos todas as manhãs ou antes de irmos dormir para lermos. Normalmente nós gostamos de privilegiar salmos, gostamos de privilegiar provérbios, também gostamos de privilegiar parábolas, ou até mesmo pegar numa história mais completa, ali narrada, por exemplo, em Gênesis ou Êxodo, e seguirmos essa história. Não temos por prática, pelo menos não vejo assim grande parte dos irmãos, de pegarmos e irmos ler os profetas menores, porque normalmente exige um trabalho de casa um pouquinho mais extenso, porque nós, para percebermos o contexto da mensagem, o contexto em que o Senhor trouxe ou levantou aquele profeta para dar uma mensagem específica ao povo, temos que contextualizar quando aconteceu, onde estava este profeta,
qual é o rei, o que é que aconteceu antes, o que é que aconteceu depois, para conseguirmos perceber que a mensagem tem aplicação histórica e aplicação também para nós. E Amós não é exceção. Nós estamos num período e sabemos que Amós ele exerce o seu ministério durante os reinados de vários reis. Ele é chamado do reino do sul, do reino de Judá. Diz a Escritura que ele é da cidade de Tecoa, mas que ele é chamado pelo Senhor para profetizar, embora exista uma ou outra menção ao pecado de Judá, ele é chamado essencialmente para ministrar, para pregar no reino do norte, um reino que historicamente foi extremamente levado para a idolatria. E no tempo de Jeroboão II, que é mais ou menos por volta do ano 760 a.C., nós temos também Oseias, e talvez os irmãos estejam mais familiarizados com a pregação de Oseias, que foi mais ou menos no mesmo tempo em que Amós exerceu o seu ministério. Um período em que havia muita religiosidade, porque no tempo de Jeroboão II, no Reino do Norte, havia muita prosperidade, não havia assim grandes guerras. Havia o tempo que nós fizéssemos chamar o tempo das vacas gordas, embora sabemos que isso se aplica essencialmente ao momento em que José depois passa lá no Egito, mas de uma forma geral havia um tempo de muita prosperidade. O povo tinha material, o povo tinha possibilidade, tinha tempo livre, mas ao mesmo tempo, irmãos, os momentos de tranquilidade são momentos que são perigosos também. Perigosos porque o povo não adorava ao Deus verdadeiro, envolveu-se com idolatria e o Senhor levantou Amós para pregar. E Amós não era um homem que, na teoria, fosse recebido pelo povo. Aliás, nós vemos lá, vamos primeiro fazer um exercício, vir ao capítulo 7, vamos voltar já aqui atrás, mas para já, capítulo 7 de Amós, quando ele vai lá até Betel, e se os irmãos estiverem atentos à leitura, nós já falamos sobre esta cidade, e vamos depois também explicar um pouco o seu significado histórico. No capítulo 7, Amós vai a Betel, e o sacerdote de lá, Amazias, acusa-o de conspiração. E a justificação de Amós é algo muito humilde. Ele diz no versículo 14: eu não sou profeta nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou após o gado e me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Interessante que Amós é um instrumento, podemos dizer, improvável. E muitas vezes Deus trabalha assim, precisamente para demonstrar quer a fragilidade humana, quer a sua soberania. Porque Deus não precisa de um instrumento provável, Deus não precisa de alguém ultracapacitado, mas o Senhor capacita quem Ele quer. E o caso de Amós, ele era um mero pastor. E também tinha as suas funções como colhedor de sicômoros, que eram umas figueiras bravas. Um homem que não teve treino de profeta, no sentido que não era tão letrado como a grande maioria daqueles que tinham conhecimento da lei, mas a quem o Senhor o chamou. E chamou para transmitir uma palavra dura. Irmãos, o Senhor nos prova aqui que o facto não é a receita em si, ou aquele que passa a receita que salva, mas sim o próprio remédio. E não era a vida de Amós, ou o seu passado, ou a sua formação, que iriam afrontar o povo de Israel, mas sim a mensagem do Senhor. Irmãos, conforme eu mencionei aqui há um ou dois meses atrás, numa das mensagens, muitos profetas foram calados. E Amós foi um deles. Contudo, antes, lá no capítulo 4, ele traz uma mensagem muito dura diante do povo. E o título da mensagem de hoje é precisamente: prepara-te para te encontrares com o teu Deus. É a parte final do versículo 12. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. E eu já vi muitas vezes este versículo 12, nós não vamos começar por aqui, mas este versículo 12 muitas vezes a ser tirado do contexto.
e a falar sobre um ajuntamento solene, para louvor e para glória e para adoração. Mas o contexto aqui é muito mais negro do que aquilo que, tirando este versículo, nós podemos pensar que ele significa. Há um problema muito grave com a nação de Israel, com o povo. A prosperidade trouxe consigo luxúria, trouxe injustiça, trouxe idolatria, trouxe corrupção, trouxe mentira. E o versículo 1 do capítulo 4, antes de nós irmos mais abaixo e começarmos a ver os diversos juízos de Deus, nós temos o versículo 1 que diz: ouvi esta palavra, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, oprimis os pobres, esmagais os necessitados e dizeis a vosso marido, dá cá e bebamos. Irmãos, este é um insulto, embora não seja como nós pensamos, de estar a chamar literalmente vaca como animal às mulheres de Samaria, mas a expressão vacas de Bazã tinha que ver com aqueles animais que na região de Bazã havia muitos pastos e normalmente esses animais de lá eram fartos, eram gordos, tinham muita gordura. E a gordura está associada à riqueza, à prosperidade. E estas mulheres que viviam lá em Samaria eram precisamente conhecidas como tendo muito e ainda assim esmagando os pobres e os necessitados e exigindo mais e mais porque não estavam satisfeitos, revelam no final do versículo 4. Irmãos, é evidente que o povo não gosta de ouvir este tipo de confrontação. Está a chamar a atenção a pessoas que têm poder, que têm status social, cheias de si mesmo, cheias de possibilidade de talvez até mesmo contornar a justiça. Mas o nosso Deus tinha palavras que não podiam ficar por dizer. Amós, irmãos, vamos ver a partir do versículo 4, ele é um homem que pregou, falou e o povo ignorou. Nós temos aqui uma ilustração profunda em que nós vamos ver uma série de julgamentos e de juízos que o Senhor foi mandando ao povo e que ainda assim o efeito aparentemente não foi o esperado. Imaginem um bombeiro a vir a correr para uma casa de alguém, subir as escadas até o terceiro andar e dizer: a casa está em chamas. E as chamas vão começar a subir até chegar ao primeiro andar, segundo andar, vão chegar aqui. É uma questão do tempo, vocês não vão conseguir fugir. E as pessoas simplesmente dizerem: agora não, deixa-nos estar em paz, vamos dormir mais um pouco, porque as chamas só estão lá em baixo. Ou nós simplesmente não acreditamos. E aquele homem continua a gritar, e ainda assim o povo continua a esperar que a chama suba. Começam a ficar com a casa cheia de fumo, até que a caixa de escadas fica intransponível e acabam por morrer queimados. Irmãos, Amós prega e fala, e o povo não ouve. E o Senhor também falou, quer por intermédio de Amós, quer por intermédio de muitas coisas que aconteceram, por muitos juízos, e que ainda assim o povo estava cego e surdo. Irmãos, muitas vezes nós ouvimos pessoas a dizerem que Deus não se manifesta. Amados, quando nós olhamos para trás em retrospectiva, aqueles que olham com os olhos da fé, eles veem o Senhor a operar nas suas vidas no passado de formas que nos deixam, às vezes, quebrados e quebrantados. O Senhor fez-se presente na vida deste povo e se calhar também já se fez ou faz-se presente na tua vida de alguma forma semelhante a esta. O versículo 4 começa por falar, primeiramente, num convite irónico de Amós, dizendo o seguinte: vinde a Betel e transgredi, e a Gilgal e multiplicai as transgressões. Primeiramente, amados irmãos, é importante percebermos que estas duas cidades, elas têm um grande papel histórico, elas são cidades muito importantes. Se os irmãos conhecem, já leram com certeza a história de Jacó. Foi lá em Betel que o Senhor lhe deu um sonho em que ele viu o céu e viu uma escada que ligava aos céus e a terra. E lá o Jacó, inclusive, ergueu um altar ao Senhor. E o próprio nome da palavra Betel significa casa de Deus.
E vamos ver o que é que aconteceu. Depois, tempo mais tarde, Betel também foi o lugar de adoração. E Jeroboão ergueu lá e colocou lá um bezerro de ouro para impedir que o povo descesse até Jerusalém para adorar. Betel era então um lugar que representava essa aliança verdadeira e a fidelidade de Deus, que nunca deixará o seu povo e que os seus planos vão ser cumpridos. E ainda assim o homem conseguiu misturar idolatria, sincretismo, inclusive foram designados homens que não levitas para se servir lá naquele lugar de adoração. Uma completa corrupção. Algo que afronta o próprio Deus. Sacerdotes que não eram, quero dizer, levitas. Festas que não existiam e o povo criava festas porque queria agradar quer ao Deus verdadeiro, mas também aos deuses vizinhos. Porque muita da sua riqueza vinha dessas parcerias que eles tinham em torno do reino de Israel. Irmãos, esse perigo é muitas vezes hoje olhado da mesma forma que muita gente vê a vivência com Cristo. Irmãos, o nosso Deus é Deus zeloso. É Deus que exige ser adorado unicamente. É um Deus que não partilha de glória, pois tudo o que Ele faz é para glorificar o seu nome. A tua e a minha salvação não são para nós, mas para Ele glorificar o seu nome, para sermos instrumentos para o louvor da sua glória. O Senhor nos dá o privilégio de nos regozijarmos nele, de vivermos em alegria e teremos essa alegria um dia eternamente estarmos com o Senhor a louvá-lo e a gozar da sua presença. A ideia muitas vezes hoje é que um crente, alguém que serve ao Deus verdadeiro, quer estar em paz com Deus, mas não quer estar em guerra com o inimigo das nossas almas. Ele quer amar o Deus verdadeiro, mas não quer dizer que não aos outros e aos falsos deuses. Quer viver nos dois mundos. E Jesus disse de uma forma clara: não podes servir a Deus e a mamão. Não há forma. O coração vai estar dividido. Não vais querer pegar na tua cruz. Não vais negar-te a ti mesmo. Amados, o povo pensava assim: a casa de Deus virou ridiculamente uma casa de ídolos lá em Betel. Gilgal também não passou de também ser desprezado. Gilgal foi a primeira cidade em que o povo fez um acampamento quando entrou com Josué na terra prometida. Lá eles circuncidaram o povo, celebraram a Páscoa. Uma cidade com um poder enorme de olhar e perceber que foi por aquele local que o Senhor, após 40 anos no deserto e após 430 anos no Egito, o Senhor nos trouxe e agora nos deixou entrar. Também ali se tornou corrupção. O memorial de graça e de fidelidade tornou-se um símbolo de apostasia. Irmãos, este convite é um convite repleto de ironia, porque a voz diz o seguinte: vinde e transgredi, multiplicai as vossas transgressões. E cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. E oferecei sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias. Irmãos, nós olhamos para esta descrição de grandes feitos, de obras, e podemos dizer: coitado pastor, o povo não conhecia, o povo era ignorante, o povo estava na sua honestidade a fazer aquilo que desagradava ao Senhor. Mas coitados, irmãos, o texto não nos deixa pensar assim. E o pecado, a definição do pecado não nos deixa também pensar assim, pois o homem faz porque quer, e mais, o versículo 5 vem dizer: publicai-as porque disso gostais. Ou seja, porque nisso tendes prazer. O povo tinha prazer em demonstrar as suas ofertas, tinha prazer em trazer sacrifícios, mais do que a lei previa. O povo tinha prazer em trazer os dízimos 3 em 3 dias, coisa que não era obrigatório pela lei. Ofereciam algo que era levedado, com descuido e desprezo pela santidade do Senhor. E ele vem dizer: olha, e vós gostais de fazer isso. Irmãos,
Eu não quero dizer que neste grupo que vinha até Betel e até Gilgal não haveria pessoas que o fizessem de coração sincero. Mas a sinceridade, amados irmãos, também leva para o inferno e também desagrada a Deus. O homem pode estar sinceramente no seu pecado e na sua forma de religião, servindo a um falso Deus na sua sinceridade, e ir para o inferno. Irmãos, alguém que é honesto diante de Deus é aquele que olha para a sua palavra e se submete à sua autoridade. Não aquele que quer ser honesto diante das suas próprias convicções, pois isso é fácil. Todos nós criamos as nossas convicções e somos fiéis a elas. Assim qualquer um faz. Mas submeter à vontade do Senhor, aí sim há uma grande diferença. Então ele diz: publicai-as porque disso gostais. O povo não está enganado. O povo faz porque gosta e porque quer. E agora vêm os julgamentos. Não sei se os irmãos repararam, mas nós temos uma repetição aqui no texto que nós vamos seguir a ler até ao versículo 11. Na literatura hebraica, sempre que era repetida uma palavra ou uma expressão, significa que existe uma ênfase a dar. E muitas vezes essa frase, quando é repetida mais do que uma vez, significa que é o ponto central de determinado texto ou discurso. Eles não conseguiam colocar o negrito como nós colocamos, ou sublinhar, não faziam isso. Então repetiam. E nós temos repetições do versículo 6, 8, 9, 10 e 11. Nós temos cinco repetições da expressão: contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Isso, com base numa leitura atenta da Escritura, nós vamos perceber, é isso que o Senhor nos quer transmitir quando vai falar destes juízos. Não é para nós estarmos focados somente naquilo que aconteceu, mas na reação do homem àquilo que lhe foi acontecendo ao longo de algum tempo, que nós não sabemos quanto tempo foi. Os cultos, já vimos, não eram obediência, eram afronta a Deus. Os cultos eram hipócritas, eram para ostentação. Havia um zelo religioso que era contra a santidade do Senhor. Alguém pode ser zeloso e ser rebelde. Podemos dizer de uma forma clara: quanto mais eles adoravam e mais estavam lá na sua religiosidade, mais eles pecavam. Porque para além de adorar no lugar errado, adoravam da maneira errada, com o coração errado, e a um Deus que não é o Deus que se revelou na sua palavra. Tudo isto nós devemos ter bem alinhado no nosso coração quando louvamos ao Deus verdadeiro. Vamos começar a ler o versículo 6. Entramos na segunda parte da mensagem de hoje: os juízos ignorados. Também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades e com falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. O primeiro juízo que o Senhor enviou: vos deixei de dentes limpos. Não está a dizer, irmãos, que havia um cuidado especial com a dentição dos homens de Israel. Mas sim que o Senhor trouxe fome a determinadas regiões. E que o povo passou por estes problemas, tiveram falta de pão. Conclusão: não vos convertestes a mim. Amados, quando nós olhamos para este texto, muita gente mal intencionada vai olhar e dizer: Deus está a ser mau. Porque Deus trouxe fome. Vamos ver a seguir, porque Deus trouxe seca. Porque Deus trouxe muita tristeza, corrupção, trouxe corrosão, trouxe pragas. Tudo e mais alguma coisa. Irmãos, em cada juízo destes nós podemos ver a misericórdia de Deus e o seu propósito. Pois o Senhor enviou esta fome, enviou este momento para quebrantar os seus corações e para que o povo se convertesse a Ele. O Senhor é bom em todo o tempo. Tudo aquilo que o Senhor faz tem um propósito. E aqui nós temos claro que esta fome que assolou esta terra foi para que o povo se convertesse a Ele. Mas ainda assim o povo não se converteu. Não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Passaram, tiveram fome e acharam que era obra do acaso. Aconteceu,
coincidência. As coisas passam. E como se não bastasse, o Senhor voltou a fazer. Versículo 7. Além disso, eu retive de vós a chuva 3 meses antes da colheita, fiz chover numa cidade e sobre outra não. Um campo teve chuva, mas o outro que ficou sem chuva se secou. Andaram 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Irmãos, talvez muitos de nós, se fizéssemos um aviso de tal forma a alguém que fosse tão evidente, nós iríamos desistir à primeira. O nosso Deus é longânimo e pacífico, tardio em irar-se, e tem muita paciência com a rebeldia do homem. E Ele trouxe um juízo, e aqui está a trazer um juízo bem específico, dizendo que houve um lugar que teve chuva e outro não. O Senhor teve o cuidado de trazer chuva a um lugar e ao outro parar a chuva. O povo talvez se pudesse lembrar de Elias. Talvez se pudesse lembrar daquilo que o Senhor fez durante a caminhada no deserto. Talvez olhassem e percebessem que as promessas feitas lá em Deuteronômio e que se o povo andasse segundo a lei do Senhor, Ele não iria reter a chuva. Estava lá a promessa de bênção relacionada com a produção dos seus campos, com a chuva, com a fome. E estava lá a maldição. Se desobedeceres aos caminhos do Senhor, se não andares segundo os seus decretos, se te desviares, então vai acontecer isto. Vais para a terra alheia, e vemos isso a ser cumprido depois no seu cativeiro na Babilónia. O Senhor vai reter a chuva, vai haver fome, vai haver seca, vai haver praga. Estas eram as maldições. Irmãos, o povo podia olhar para as nuvens e ainda assim não foi suficiente. Andou 2 ou 3 cidades para beber água e ainda assim não perceberam que era o Senhor que estava a mandar este juízo. Um segundo juízo que foi ignorado. Vamos para o 3º versículo 9. Feri-vos com o crestamento e a ferrugem, a multidão das vossas hortas, das vossas vinhas, das vossas figueiras, das vossas oliveiras, devorou o gafanhoto. Contudo, não vos convertestes a mim. Amados irmãos, o texto na carta aos Romanos, lá no capítulo 2, vem dizer que, segundo a dureza do coração do homem, ele entesoura para si ira no dia da manifestação do juízo de Deus. E aqui o que o povo está a fazer é exatamente isso. Quem controla todas as coisas? Quem controla estas pragas? É o mesmo que controla a chuva? É o mesmo que controla a agricultura? É o mesmo que controla tudo isso. O povo não pôde ver. Não conseguiu. O gafanhoto vinha, devorava, tudo continuava a acontecer e os seus olhos estavam cegos e os seus ouvidos estavam surdos. Irmãos, não é muito diferente do que muita gente hoje passa e sofre e continuamente a mão do Senhor e os seus juízos vão sendo derramados. Podem ser em porções menores, porque o Senhor, na sua misericórdia, não trata a todos da mesma forma. Mas o juízo do Senhor está lá para chamar a atenção, para despertar a sua atenção, para que exista um Criador e para que o homem lhe obedeça e se torne para ele se converta. Versículo 10 vem dizer que o Senhor enviou a peste contra vós à maneira do Egito. Os vossos homens, os vossos jovens, matei-os à espada, e os vossos cavalos deixei-os levar presos, e o mau cheiro dos vossos arreios fez subir aos vossos narizes. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Irmãos, o facto de Deus estar a dizer que enviou a peste é algo extremamente duro para o povo. E ele diz que é a maneira do Egito, e o Egito era inimigo de Deus. O povo, ao ouvir estas palavras, ao ver o que o Senhor estava a fazer, só haveria um caminho: converter-se a Ele. E porquê que o povo não faz? Porque o povo ama mais o seu pecado do que ama a Deus. Porque o povo ama mais a forma de viver que agrada ao vizinho do que aquela que agrada ao Senhor. O versículo 11 vem dizer que o Senhor subverteu dentre vós como Deus subverteu Sodoma e Gomorra. E vós fostes como um tição arrebatado da fogueira. Contudo, não vos convertestes a mim. Houve guerras, provavelmente graves, mortes, problemas
E talvez até mesmo, conforme mencionou aqui, Sodoma e Gomorra, que veio fogo do céu, algo extraordinário que aconteceu e que o Senhor ainda tirou o povo de alguns momentos desses. Não era ainda o tempo. Irmãos, este texto nos demonstra duas coisas, muitas, mas duas essenciais: a misericórdia e a paciência de Deus e a dureza do coração do homem, que muitas vezes é incompreensível. Nós olhamos para este texto e vemos julgamentos de tal forma graves, vemos crises, vemos perda, vemos morte, e ainda assim não é suficiente para o povo se converter ao Senhor. Não sabemos durante quanto tempo o Senhor foi enviando estes juízos. O que sabemos é que eles foram ignorados. Da mesma forma que o último foi ignorado, o primeiro também foi. Amados irmãos, o versículo 12 vai-nos falar então de uma realidade muito urgente. Portanto, e com base em tudo aquilo que nós falamos, mantemos o mesmo povo aqui, aquele que não se converteu ao Senhor, aquele que é rebelde, que é duro, que ouve vez após vez a sua palavra e sabe o caminho e sabe quem é o Senhor verdadeiro, mas ainda assim gosta de viver daquela forma. Quantos estão aqui que se calhar são, ou já foram, ou conhecem alguém que é assim? Alguém que o Senhor chama repetidamente, segundo a sua misericórdia, e ainda assim sempre há algo para dizer: não agora, eu não me converto ao Senhor hoje, talvez mais tarde. Raramente o homem fecha a porta. Mas irmãos, quem abre e fecha a porta é Deus, não é o próprio homem. O versículo 12 vem dizer então: portanto, assim te farei. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Irmãos, isto não é um convite à adoração, não é um convite para o culto. Isto é um anúncio de que o juízo está à porta. É um anúncio que Israel se ia encontrar com o seu Deus. E como não se tinha convertido, só havia um caminho, e seria a condenação eterna. Em Hebreus, no capítulo 9, no versículo 27, diz que aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo, após isso, o juízo. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, ele vem dizer que importa que todos um dia estejamos diante do tribunal de Cristo. Amados irmãos, não há encontro mais certo do que um encontro com Deus. A palavra do Senhor diz e fala num texto cheio de misericórdia: ainda que o meu pai e a minha mãe se esquecessem de mim, o Senhor jamais se esquecia. O mesmo é dito para aquele que tu podes fugir de todo o homem à face da terra, te esconder durante toda a tua vida. E também diz o salmista, não é? Ainda que eu vá ao mais profundo dos oceanos, do abismo, ou vá ao mais alto dos céus, tu lá estás. Irmãos, o encontro com Deus é o mais certo desta vida. Isso torna a preparação o mais urgente possível. Irmãos, é triste quando o homem não reconhece a urgência do arrependimento para com Deus. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Irmãos, se Israel se preparasse para encontrar com o seu Deus, da mesma forma que até aqui tinham ignorado os juízos do Altíssimo, o resultado é só um. Não há arrependimento após este encontro com Deus. Quando a mão do Senhor vem, quando o dia que o Senhor nos chama chega, aí vai haver um encontro. E esse encontro será para condenação eterna ou para gozo eterno. Será que nós estamos todos aqui preparados para nos encontrarmos com o nosso Deus? Aquilo que nós podemos tirar deste texto também é que uma religiosidade sem arrependimento, ela simplesmente não vale diante de Deus. Religiosidade sem a verdadeira conversão é simplesmente mais pecado e mais juízo acumulado sobre as nossas cabeças. Outra lição importante, outra aplicação que nós tiramos aqui é que os juízos de Deus falam. Irmãos, aquele que ignora as circunstâncias, aquele que ignora a mão de Deus a agir na sua vida, aquele que não busca olhar com os olhos da fé,
Não se esqueçam que quando Jesus fez aquele milagre extraordinário que ressuscitou Lázaro, ele já era de 4 dias, estava morto. Diz a Escritura que alguns que estavam lá louvaram e glorificaram a Deus. Outros não viram nada. Viram um homem que saiu de uma sepultura e não conseguiram entender que só pela obra e graça do poder do nosso bom Deus é que alguém poderia ressuscitar dos mortos. E que alguém com a autoridade de Jesus teria que ser o Messias, aquele que veio para remir os seus pecados. Assim é a diferença daquele que olha com os olhos da fé para os juízos de Deus que ainda falam. Catástrofes falam. E às vezes nós olhamos e vemos tanta coisa terrível que acontece. Amados, o Senhor continua da mesma forma a usar aquilo que muitas vezes acontece neste mundo para chamar o povo ao arrependimento, e podemos continuar a escrever vez após vez, desastre após desastre, guerra após guerra. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Triste aquele que não lê os lembretes de Deus. E a última aplicação é que a urgência do preparo deste encontro com Deus deve ser prioridade das vidas de cada um. Irmãos, o encontro com Deus para o crente é uma bênção. A morte é uma porta amarga que vai dar lugar a um pasto verdejante e eterno. Mas aquele que se encontra com Deus e que ignorou o seu chamado, que ignorou a pessoa de Cristo, que ignorou a cruz, que ignorou a ressurreição, que achava que estava bem e que teria muito tempo para preparar esse encontro e foi apanhado desprevenido, para esse vai ser uma tristeza eterna. Irmãos, a carta aos Hebreus no capítulo 4 nos diz que se hoje ouvimos a voz do Senhor, não endureçam o vosso coração. Se o Senhor não queiram ou não queiramos mais juízo, porque às vezes não só isto acontece sobre os incrédulos, mas sobre os servos do Senhor, antes da mão do Senhor vir disciplinar o seu filho, sempre há avisos. Se o teu caminho está errado e se vais em direção a desviar para a direita ou para a esquerda, longe do caminho do Senhor, ouve o juízo de Deus, ouve a sua palavra, não esperes pela sua mão, porque o Senhor disciplina a quem ama, e muitas vezes a mão do Senhor, a disciplina, dói, e dói muito. Já ouvi testemunhos que a disciplina do Senhor dói mesmo profundamente, porque o Senhor toca onde jamais nenhum homem pode tocar. Então olha para aquilo que acontece, olha para a sua palavra, submete à sua vontade, e se for o caso, crê em Cristo, pois somente debaixo das suas asas estarás seguro. Somente aos pés do Altíssimo, aos pés da cruz, só aí é que o homem poderá ser achado desculpável e perdoado do castigo da lei. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, amado, eterno Pai, és o Senhor diante da Tua palavra, Senhor, após a termos escutado, se Tu aplicá-la nas nossas vidas. Perdoa as nossas faltas. Faz-nos, Senhor, sensíveis à Tua palavra. Ó Deus, nos ajuda a vermos quando Tu nos chamas, Senhor. E quando envias algo que é para nossa repreensão, concede-nos essa graça de podermos ver, para que não sejamos repreendidos, ó Deus, por Ti. Guarda-nos, Senhor, em todos os nossos caminhos. Santifica a Tua Igreja. Que a Tua vontade seja cumprida na vida de cada um de nós. Não permitas que nos esqueçamos. E também de lembrarmos àqueles que todos temos que estar preparados para nos encontrarmos contigo. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém.